Ah, papai, que beleza! Uau, essa super raça linda desde Chiapas, confessando-se prosperada, sã, rica em todas as áreas. Veja como essas crianças... Quantas crianças vimos lá em Chiapas? Quantos? Não sei, talvez 800, talvez crianças lá que estão crescendo nesta graça. E que não há quem os detenha. Papai os está educando, segue educando. E olha, nos gozamos tanto, tanto. Receba sem limite por fazer-nos chegar esse clipezinho lá desde Chiapas. E bom, era a Merari aí que estava cantando esse videozinho musical, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Estamos preparadinhos, certo, para o tema? Quantos desfrutaram desses temas recentes? Todos nos gozamos, certo? E que lindo quando tu chegas e quando tu chegas com a atitude de escutá-lo como que nunca o tivesses ouvido. Você faz isso, certo? Tu faz isso. Eu procuro para não perder-me nada. Nesse tema, bom, esqueci até do adianto que papai disse aqui, mas há umas coisas que a pessoa diz aí, pai, como eu não me dei conta, tão belas, mas nossa mente está em outra glória. Diga, eu estou em outra glória. E papai disse isso, e ouvimos duas ou três vezes, mas hoje, como ele nos levou a outra glória, por muitas situações, fornos e o que tinha que passar, mas hoje desfrutamos mais do que nunca de suas palavras inefáveis. Assim que nos preparamos neste momento para escutar as palavras inefáveis nos lábios de Jesus Cristo homem. Uma palavra viva e eficaz. Isso é. Vamos a um momentinho a Hebreus 12. Hebreus 12, verso 18 ao 23. 18 em diante. Olha, papai nos lia isto várias ocasiões. Uma comparação entre a glória do antigo pacto e a glória que estamos vivendo hoje. Por exemplo, no verso 18, falava desse monte que se podia palpar ali. Ele diz, porque não vos acercastes ao monte que se podia palpar e que ardia em fogo, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao som da trombeta e à voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se ordenava a eles. Imaginem, isso lá era tremendo. Essa lei diz, se uma besta tocasse o monte, será apedrejada ou passada com dardo. E tão terrível era. Tão terrível é ou era? Esse antigo pacto, não? Tão terrível era o que se via, que Moisés disse, estou espantado e tremendo. Isso era um pacto onde houve uma glória tremenda, que se viu lá, impactante. Mas é uma glória o quê? Eterna ou passageira? Passageira. O verso 22 nos recorda então, onde estamos nós? Diz, senão que vos acercastes a qual monte? Ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo. Aqui está a cidade do Deus vivo. Jerusalém, não a terrenal, que estava debaixo de maldição. Qual? A celestial. A companhia de muitos milhares de anjos. A congregação do quê? Dos primogênitos, das primícias, que estão inscritos aonde? Nos céus. A Deus, o juiz de todos, o qual nós vimos com nossos próprios olhos, aos espíritos dos justos, feitos perfeitos. Amada, que lindo saber que essa glória passageira passou e que estamos na glória mais maravilhosa, onde o Deus, o juiz justo, se manifestou em nosso meio e como nunca antes ninguém o havia feito, nenhum teólogo, nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum estudioso da Bíblia, disse à igreja, tu és a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Tu escutaste em alguma missa? Algum livro teológico te disse, tu és um Deus? Tu és a congregação dos espíritos dos justos feitos perfeitos? E tu levantastes a mão e dissestes, eu estou perfeito, sim? Não, nunca. Porque Deus se reservou esse trabalho para Ele mesmo. Deus se vestiu, o juiz de todos, o arquiteto e construtor que é Deus, e se encarnou ali, uma vez mais. Caminhou em nosso meio e pegou este livro que muitos
passaram por alto, estudaram porque a letra mata. Ele sacou a vida que havia aí. Ele codificou isso em 14 epístolas. Foi dado a Paulo, mas aí sacou a vida do Espírito. E como o papai disse, o poder está em ti. Diga, o poder está em mim. E o que ativa, o único que ativa esse poder para que reinemos nas debilidades, quem é? O Evangelho. Basta-te minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa em tua debilidade. Quantos damos um aplauso a Jesus Cristo, homem? Damos um aplauso lindo, ponha-se em pé, amada. Damos graças a Papai Deus. Dê-lhe graças por ter nos reinado em vida. Diga, eu sou a congregação dos espíritos dos justos, feitos perfeitos, a amada, ataviada do Senhor. Dê um aplauso a Papai com gozo. Ah, Papai. Ah, Papai. Gracias, Papai. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba, Padre. Bom, então, por que não começamos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 3. Bem-vindos todas as visitas que nos honram neste dia. Me sinto muito gozoso de que estejas aqui e também quero felicitar a toda a minha teleaudiência por todas as partes do mundo, todos os programas de televisão, por onde quer que você nos veja. Chame alguém e diga-lhe: Crescendo em Graça está no ar. E tome nota, porque garantimos que vai haver uma mudança em sua vida. Assim que bem-vindos a nosso programa. Primeira carta aos Coríntios. E como sempre corrigimos, não primeira de Coríntios, porque eles não escreveram nada, é Paulo aos Coríntios. Diz o verso 1 ao 3, de maneira que eu, irmãos, não pude falar-vos como a espirituais, senão como a carnais. Paulo esperava falar das pessoas como espíritos, mas ao chegar a esta igreja, ele viu tantos rudimentos e viu tanto legalismo, e saberá Deus outras coisas que ele viu ali, que ele disse: aqui não se pode falar com gente espiritual. Deixe-me falar um pouquinho do velho pacto, porque aqui não vão entender. Deixe-me falar com a carnais. Disse, se não como a carnais, como a crianças em Cristo. Você sabe quem são as crianças em Cristo? Dos 10%. Tivemos falando a semana passada que uma pessoa que tem a mente ativada já saiu dos 10% do uso de sua mente. E começa em um QI diferente, começa a desenvolver-se, muito mais excelente, porque começa a pensar, lhe dá exercício à sua mente. E já a pessoa mudou, porque é que tem mais exercício, vê as coisas diferentes, não? Mas então estes eram crianças em Cristo, que o que temos ao nosso redor, representando o cristianismo. São orfanatos, porque estão órfãos, não... Seu pai não chegaram a gerá-los. E então são como se chamam aí em espanhol? Creches cristãs, porque as crianças têm que ser cuidadas, senão sobem pelas paredes e danificam tudo, não? Se eles, sendo nossos irmãos, os amamos aos evangélicos, católicos, pentecostais, testemunhos de Jeová, adventistas, feiticeiros, sei quem for, porque aquele que é maduro em Cristo ama. Por quê? Porque se tu tivesses todos os mistérios e todas as ciências e não tivesse amor, nada sou. O amor é o vínculo perfeito. Quando você ama, você não tem problema com isso. Mas também tem que ser honesto. São meninos em Cristo. Tem que ter cuidado, que podem te morder, podem te arranhar, pode acontecer qualquer coisa. Podem até te dar uma bofetada também se te descuidas. As crianças são um perigo. As crianças fazem qualquer coisa. Diz
leite vos dei a beber. Leite é tipo da lei, do velho pacto. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido. Porque ainda não fostes capazes, nem sois capazes, todavia. Que honesto era o apóstolo, hein? Nem sois capazes. Eu sei que eu não posso falar aqui a espirituais, que vocês não vão me entender. Diz, porque ainda sois carnais, pois tendo entre vós ciúmes, veja, contendas e dissensões. Você sabe que numa igreja evangélica é onde mais acontecem contendas e dissensões? Você sabe como eles chamam a seus grupos? Estamos crescendo, e não é isso, é que se dividem tanto. O grupinho daqui vai para lá e esse rouba ovelhas deste, monta outra congregação, e de momento são muitos. E dizem, olha, a cidade está rodeada de congregações e são creches em cada esquina pelejando. E diz, onde você saiu? Bom, eu primeiro fui lá na igreja tal. E depois, você sabe, eu não gosto de falar muito, mas houve uma discórdia aí, eu fui a outra, tá. Aqui não há divisões. Não pode. Contendas podem formar-se um pouquinho, mas se apagam, porque nós não nos conhecemos conforme a carne. E temos a mente de Cristo, e Cristo te diz, olha, da maneira que você te perdoaram, perdoe imediatamente, se dissipa o fogo, acaba, antes que... Então, e dissensões, malícias, sabe, não olha aqui, isto, que aquele, cuidado, aqui não há nada disso. Porque a graça não é porque sejamos bons, nós somos bem malzinhos aqui, mas porque a graça nos livra. Como disse o apóstolo Paulo, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos, senão que nossa competência vem de Deus. Através de quê? Através do conhecimento da graça, né? Então há uma expressão aqui, diz contendas e dissensões, não sois carnais e andais como homens? Então vem uma pergunta, Paulo, e que você quer que eu ande como cavalo, como vaca? Pois isso é o que eu sou, um homem? Mas Paulo dizia, não. É que os que são uma nova criação, não podem andar como homem? Tem que andar como o quê? Como deuses. Porque nós somos uma nova criação. Sim, vosso modo de pensar, como você vai andar como um Deus? Conforme a como está tua mente. Se tua mente tem a informação correta, pois tu começas a caminhar como um Deus. Que é o que esperava Paulo. A esta congregação ele disse, eu não posso falar a vocês como a espirituais. Falei como a carnais, porque vocês andam como os homens. Olha esse Paulo tremendo. O que você espera que ande como o quê? Que ande como o que vocês são. Se você é uma nova criação, quem formou a nova criação? Deus. A semelhança igualzinho a ele. Portanto, se você tens a mente de Cristo, um espírito com a mente de Cristo é outro Cristo. Então, pois outro Cristo aqui na terra anda como um Cristo, tendo o mesmo espírito de fé que esteve onde? Em Cristo. Se tu tens o mesmo espírito de Cristo, estás assentado em lugares celestiais juntamente com ele, há um chamado a andar como deuses. Andando como deuses, pensando como deuses e vivendo como deuses. Ah, mas eu não posso alcançar isso assim da noite para o dia. Ninguém está dizendo que é da noite para o dia. Imagine, eu levo nesta revelação, levo como 20 anos, um pouquinho mais, que comecei a pensar, mas como era, eu estava como a mente, diz que Jesus Cristo, diz que crescia em graça e conhecimento, verdade que sim. Às vezes ele respondia a mamãe dizia, alô, o que você está falando?
Às vezes ele se perdeu e Maria pensou, ficou desesperada buscando ele. Se Maria chega a estar ativada, dizia, mas esse anjo foi que eu trouxe, eu vou me preocupar com o quê? Mas se ocupou e começou, chamou, e sabe, chamou, toda vez chamou os 9 e 11, imagina naquele tempo. E finalmente o encontrou, e quando o encontrou se assustou. Estava ali um menino de 12 anos falando com os doutores da lei. E os tinha assim, ó, de boca aberta, os tinha. Aí mesmo ela disse, ai, que pena que me ocupei tanto, me preocupei tanto quando esse rapazinho tem algo estranho. Por quê? Porque ele crescia em graça e em conhecimento. Ele ia se dando conta, Deus mesmo se mete em um corpo e se apaga o computador, porque todo espírito que vem a morar em carne esquece quem é. Por isso, quando ele falou do Consolador, ele disse, ele vos recordará tudo o que é meu. Porque não falará por sua própria conta, o outro não vai falar por sua própria conta, ele vem para recordar-vos, que é o que eu faço aqui, recordando você, assim que eu te consolo, te recordando. Por quê? Porque tu és um espírito, um tesouro, que vive em um vaso de barro e se te esqueceu de quem és. Mas quando tu escutas esta informação, tu começa a dizer, olha, eu gosto disso, isso é como que eu suspeitava que era assim. Há pessoas que me escutaram e nem me entendeu e disse, isso é que eu estou buscando. Mas nem entendeu, não importa, eu sei que é isso. Então, veja, eu vou te convidar a que vás a Romanos 7,5, para que entendas o apóstolo. Romanos 7,5. Segundo verso. Diz, porque enquanto estávamos na carne... Quem está escrevendo isso? Paulo. E com quem ele está falando? Com a carne? Ele está ali em carne. Mas ele diz, sim. E se chega a ter alguém ali, dizia, mas Paulo, você está em espírito? Sim. Não, eu estou em carne, mas não estou em carne. Mas por quê? Porque eu ando como um Deus. Portanto, ainda que eu estou na carne, eu digo, enquanto estávamos, que não estão mais agora? Não, agora não estou na carne. Mas se eu te vejo, esqueça o que você vê. Eu não sou o que você vê, eu sou o que Deus disse que eu sou. Hello. Por isso, às vezes a ti você se vê meio quietinho e você diz, não te confundas comigo. Eu não sou o que você vê agora, espera um pouco. Para que você veja o que eu vou ser quando essa palavra me agarrar, bem agarrado. Alô! Porque é que isso leva tempo, você tem que ir crescendo em graça, e a mente tua. Por isso, quando você me escuta 3 meses atrás, você diz, esse homem está louco. E então, 3 meses depois, você diz, agora o homem não está louco. E depois, então, quando você pensa que eu não estou louco, então você volta a se confundir, e isso eu não estou de acordo. Me escuta 3 meses às vezes, que gozo, está claro? E diz, o que aconteceu? Está de acordo ou não está de acordo? É que você está crescendo em graça, abençoado. Por isso te recomendamos que você não se mova daqui. Espera um pouco mais. Espera um pouquinho mais, até que tua mente se descontamine da mente humana que tu carregas por tantos anos, que danificaram teus pais, tua família, teu sobrenome, teu país, tua política. Quando Deus terminar contigo, você já vai ver o que eu vou sacar daí. É Deus, você sabe. A maravilha que vamos fazer contigo. Isso que tu diz agora, tu andas meio nublado aí, que estás meio ceguinho, e estás aí feito um desastre às vezes. Oh, esqueça disso, isso é passageiro. Isso se vai.
Isso são coisinhas velhas, não se desespere, abençoado, calma. Olha, Deus tem toda a paciência com você, toda a paciência. Veja como por Abraão ele esperou 25 anos e por Sara pior, enquanto o bebê... Ficaram loucos. Abraão, você vai ter um filho. Aí está a bênção. E fabricaram um filhinho, inventaram 1000 coisas e finalmente quando vi, não sei, aí apareceu Deus e pá. Aí está Sara que está grávida depois de ter mais de 90 anos, estéril. Porque Deus às vezes, ele espera que você forme o teu, para que você se dê conta que o teu não serve. E quando chega ele, então, ele começa a edificar a tua vida, ele. E quando ele a edifica, então tu és uma pessoa ancorada, és um barco com âncora, que quando vem a tormenta, antes você correteava como um papel no ar, agora o que acontece que eu não posso contra ela? O que aconteceu? Te agarramos a mente. E agora você tem a mente limpa e pensas diferente. Então, olha, quando dizemos e confessamos nosso deusado, porque tu tens um deusado, é uma posição. Quando tu começas, Hebreus 10,14, com uma só oferta me fez perfeito para sempre, já estás falando como um Deus. Perfeito para sempre. Estou livre da potestade do diabo. E começa esse deusado a sair. E começa essa palavra, e começa a mente a ser afetada por tua confissão. Lembre-se que Salomão era o homem mais sábio desta terra, da sabedoria debaixo do céu, não da do céu, da debaixo do céu. Disse, o homem é o que ele pensa de si mesmo em seu coração. E se tu pensas pobre de ti, isso é o que tu és. Mas se te metemos a revelação paulina em tua mente, então tu vais pensar de ti o que Paulo disse que tu és. Então as coisas começam a mudar. Te muda? Você não vê que estás pensando e falando diferente? Veja, uma vez o pastor judeu chamado Tiago, o da circuncisão, como ele ouvia que Paulo sempre estava de falar, crie pelo qual falei, a palavra, esta é a palavra de fé que pregamos, que se dizemos. Tiago, como era um legalista, o apóstolo Tiago, que foi irmão de Jesus na carne, pois ele deu como, sabe, lhe deu como um ciúminho, ele está abusando muito de falar. É como quando você fala muito de graça que as pessoas te dizem, sim, mas há que ter cuidado. Já vi essa gente toda vez, sim, mas tem que ter cuidado. E Deus disse, que tem que ter cuidado. Não, Deus disse que tem que ter fé. Por que você diz que tem que ter cuidado? Pois Tiago disse, a língua é um mundo de maldade. A língua é como o leme, que o barco, sendo tão grande, é levado por um pequeno leme. Assim a língua contamina a roda da criação. Porque ele estava falando dos 10% da língua. Então Paulo estava nos 15% da língua. Ele estava falando de uma parte da moeda, Paulo estava falando da melhor parte da moeda. Ou seja, a língua dizem que a abundância do coração, esse é o coração, fala a boca. Então tu primeiro começas falando como um Deus, primeiro pensando, depois falando e depois caminhando. O menino, quando cresce, você ensina ele a pensar. E ele começa a pensar porque ele ouve sons. E aprende o idioma que seja por mais difícil porque é um menininho. E você está treinando sua mentezinha. E depois que ele ouve, começa a falar, papai, papai, leite, fome, isso, aquilo. E aí, então depois é que pensa, fala, depois começa a caminhar. E assim é no homem interior teu, o espírito, há que levá-lo, há que educá-lo com a palavra de justiça.
Por isso cantava, eu gostei tanto, confesso a palavra de justiça. Porque isso é o que tu vais confessar? E apóstolo, e por quanto tempo? Bom, eu te recomendo 3 meses para que você goste, 6 meses para que você digira, 1 ano para que você comece. Isso tá bom. 2 anos para que já comeces a praticar. Bom, eu levo 20, 30, estou aprendendo uns bons passos ultimamente. Porque todavia me vou de boca aí como que às vezes. Sim, porque a graça chegou em mim há como 20 e picos de anos, isso é o que tem meu espírito. Lembre-se que eu faço aniversário, 20 e poucos anos. Eu cumpri T5, dizem por aí. Mas isso é o que eu levo no espírito. Em carne é outra história, mas como eu não ando com carne, você sabe. Eu ando como um Deus, assim que, bom, me meto nessa mentalidade, rapaz, e desapareço. Então, Deus só trata com deuses. Com carne, não te vistas que não vais. Com carne? Carne, você teve por 33 anos e deu. Veja, se não gostou da experiência de carne, que quando Paulo subiu ao paraíso disse, Paulo, cuidado com conhecer-me conforme a carne, e deles tampouco. Olha, se até mesmo conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos assim. Disse, não me mencione em carne, porque eu sofri esses 33 anos aqui, rapaz. O que eu passei aqui abaixo, olha. Eu tive que me meter 33 anos para livrar você, para que me venha agora me imitar conforme a carne. Alô? Não quero que me conheçam em carne. Deus só trata com deuses. E até que tu não te vejas e o digas, eu sou um Deus, Deus não vai tratar contigo com o melhor da mesa. Deus vai dizer, leva comida nele aí, nesse que ele se sente a comer ali no... A outro vai dizer, que comam das migalhas que isso alimenta. Porque Deus só trata com Deus. Olha, até mesmo no Velho Pacto, na sombra, busca Deuteronômio, capítulo 10. 5º livro do Velho Testamento. Verso 17. E não diga Jeová, porque esse é o nome velho dele. Diga o Senhor. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus de quê? E Senhor de quê? E como está a palavra deuses escrita aí, com letra maiúscula ou minúscula? Por quê? Porque está falando de quem? Deus é Deus de quem? E Senhor de? Senhores. Então tu és um Deus. Isso é na sombra. Isso é na sombra. Desde lá vem isso. Olha. O Senhor vosso Deus é Deus de Deus. Eu não vou lidar com vacas, nem com cavalos, nem com estúpidos. Eu trato com deuses. Alô! Olhe, imagine essas igrejas que dizem aos deuses, dizem, há algum Deus aqui que sinta demônios, passe à frente. Olha, esses pastores, olha, vamos chamar pastor, entre aspas, você sabe, porque de pastores não tem nem o P. Mas esses bandidos, pregadores, assassinos de ovelhas, você sabe o que eles dizem? Irmãos, vejam, prepare-se que Cristo vem, ficou um Deus. Na vinda do Senhor ficaram os deuses.
deuses endemoniados. Você se deixa... Olha como... Que bandidos são esses romanos católicos. Você sabe que desde lá, tratando com escapulários e novenários e vadiagem, contra a congregação dos espíritos justos, feitos, perfeitos. Macho! O Senhor é Deus de quê? Aqui veio um senhor que me disse uma vez, se chegou a mim e me disse: apóstolo, você sabe o que estão dizendo por aí? Que você diz que nós somos deuses. E eu disse: onde é que você está metido, rapaz? E que eu digo, eu não digo, quem diz? A palavra diz, isso está escrito aqui. Imagine. Não, eu sou um cristianinho. E o que aconteceu contigo? Bom, é que eu recebi a Cristo, mas eu não me batizei. Os deuses se molham. Não, por que eu não tomei a Santa Ceia no domingo? Então os deuses comem pão com vinho. Se você é um deus, você está completo, você não necessita dessa bobagem, esses rudimentos, essa sombra. Imagine o abuso que se cometeu contra a igreja. É incrível. Olha, todas essas igrejas deviam fechar o mais rápido possível. Devem fechar, mas todas antes que sigam danificando e matando ovelhas. Pois eu recebo que meus anjos, olha, com o zelo que você tem, há que fechar todos esses quiosques criminosos, que o que fazem é danificar as ovelhas, não dizem a verdade a elas. Alô? Digo, e não só na sombra, o discípulo João, lá em João, no livro de João, 4º livro histórico, vamos assim adiante. João 10:34. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei. Em que lei? Em Deuteronômio, onde lemos? Veja que João disse: não está escrito em vossa lei. Se você busca a referência disso, te envia onde eu acabo de te tirar, de Deuteronômio 10:17. Então agora João aqui diz: não está escrito em vossa lei. Eu disse: sois deuses? E se chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrantada. Ao que o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: tu blasfemas porque disse, eu sou filho de Deus? É que se você diz que é filho de Deus, é o mesmo que Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são deuses? Não, porque por aí dizem, não, uma coisa é Deus, outra coisa é filho. Aqui diz que é a mesma coisa. Você sabe que até que você não se atreva a dizer isso, perdoa-me, teu intelecto se opõe a isto. Os desejos de tua carne não se sujeitam à lei de Deus. Portanto, quando eu te perguntar, diga comigo, se tu não diz é que tu és um assustado, tu estás afetado, a carne te tem aí, ó. Porque a tua carne te convém dizer que os anjos, olha, você não vê que os anjos não servem aos homens. Os anjos só servem aos deuses. Portanto, imagine, se tu tens medo de dizer eu sou um deus, pois os anjos vão dizer, bom, então, salva-te tu.
Diga comigo. Não vou te olhar para aqui, não. Deus diz que eu sou um Deus próspero, são, poderoso, completo, perfeito, salvo, reinando. Olha, passaste. Terminamos com um Salmo 82. Mais evidência. Alô? Olha, que fazemos com o que se mete com este ensino desta noite? Você se atreve a dar crédito a ele? Não. Salmo 82, verso 6, o que diz? E quem é o que disse, eu disse? Você respeita a Deus? Se Deus disse, eu disse, tu és um animal. Deus não disse. Mas Deus não é Deus de animais. Deus é Deus de deuses. Então, diz, eu disse, vós o quê? E todos vós o quê? Mas o sistema diz, não, somos filhos de Deus. Tu és o quê? Filho e Deus é sinônimo. Você não vê aí? Veja, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos de quê? Mas por que são filhos? Porque participaram de carne e sangue. Deus está tratando aqui com o Espírito, que é um Deus, mas como se vestiu de carne, se chama filho. Por isso, quando Deus se vestiu de carne, se chamou Filho de Deus. Mas não é que ele era filho, é que ao participar de carne, todo que toma carne é chamado de filho. Mas não foi que Deus teve um filho, é que como Deus se vestiu de carne, é filho, da mesma forma que você é um Deus que ao vestir-se de carne, se te chama filho. Hello! E veja se está falando de carne, que no outro verso diz, mas como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Porque todos os deuses que são filhos são homens e mulheres que morrem. Cada vez que a pessoa cumpre 100 anos, começa a pessoa, pois, você sabe, a separar uns lotezinhos. Agora, esse é um problema bem sério, porque já a profecia vinha. Veja o Salmo 82, começando do verso 1. Deus está, não esteve nem estará. Quantos creem que Deus está aqui? Este é um eterno presente. Deus está na reunião dos deuses. O que é isso, uma reunião? Em meio dos deuses, o que há que fazer? Como ele julga nesta noite? Através de mim. Como ele julga? Através de mim. Eu o que faço é julgar, significa dividir, expor. Para julgar, o que faz um juiz quando faz um juízo? Primeiro escuta, divide as evidências e depois ele chega a uma conclusão, pois Deus está na reunião dos deuses e está julgando. Como? Através de mim, abençoado. Deus está te julgando. Não, porque Deus está no céu. Lá você não vai escutar. E não há cartãozinho, nem há telefone. Não há forma dele falar contigo, a menos que seja através de um instrumento humano. Ele usa gente. Ele usa gente simples, como tu e como eu. E aí então diz, e faço uma pergunta, alô. Até quando julgareis injustamente?
e aceitareis as pessoas dos ímpios? Até quando você vai estar metido nessa igreja que te tem transtornado contra a tua vontade e ainda dando dízimo a esses bandidos? Ou seja, que você está pagando para que te enganem. Imagine, está comendo no Burger King e pagando no McDonald's. Verso 3. Defendei ao débil e ao órfão. Fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai ao aflito e ao necessitado. Livrai-o da mão dos ímpios. Não sabem, não entendem, andam em 10% de sua mente. Não sabem, não entendem, andam em trevas, tremem todos os alicerces da terra. Olha, a terra está tremendo. Agora vou te dar uma notícia. Para terminar. Isso está no verso 8. Levanta-te. Não se tinha levantado. Levanta-te, ó Deus, julga a terra através da internet, através de muitos programas de televisão, através de muitos programas radiais, através de panfleto, através de cassete, através de literatura, através de ti. Julga a terra, porque tu herdarás a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência à fé em todas as nações. Deus, exponham-se de pé e saúde esse Deus que tem ao teu lado aí. Hello, caminhando em obras preparadas de antemão. Papá, tenemos la mente de Cristo. Soy un Dios en este cuerpo, un cuerpo débil pero fuerte en él. Abba, Padre, somos una super raza, bien edificada, firmes soldados guerreros de papá, del papá. No nos dejamos mover de nuestro modo de pensar. La recompensa vendrá y ya muy pronto llegará. No nos dejamos mover de nuestro modo de pensar. La recompensa vendrá y ya muy pronto llegará. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. Perfecta, gracia y apostolado, un evangelio sin principio ni fin. Abba, Padre, somos una super raza, bien edificada, firmes soldados guerreros de papá, de papá. Una fórmula perfecta, gracia y apostolado, un evangelio sin principio ni fin. Abba, Padre, somos una super raza, bien edificada, firmes soldados guerreros de papá, del papá. No nos dejamos mover de nuestro modo de pensar. La recompensa vendrá y ya muy pronto llegará. No nos dejamos mover de nuestro modo de pensar. La recompensa vendrá y ya muy pronto llegará. Transformación, transformación.
transformación, transformación de tu cuerpo verás. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. No nos dejamos mover de nuestro modo de pensar. La recompensa vendrá y ya muy pronto llegará. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás. Transformación, transformación, transformación de tu cuerpo verás.